Epístola de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, repreende, suplica, admoesta sempre com toda a paciência e preocupação de ensinar, porque há de vir tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas multiplicarão para si mestres, conforme os seus desejos, levado pelo prurido de ouvir. Ademais, não quererão ouvir a verdade, preferindo dar atenção a fábulas. Quanto a ti, porém, esteja atento, olha por tudo, faze obra de pregador do Evangelho, cumpre o teu ministério. Sê sóbrio, porque quanto a mim, estou já oferecido em sacrifício, e o tempo da minha morte avizinha-se. Combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Agora só me falta receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas também àqueles que amorosamente desejam a sua vinda. Seguido do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre um monte, como também se não acende uma luz para se pôr debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas sim completar. Quero-vos, com efeito, garantir solenemente que, enquanto não passar o céu e a terra, não desaparecerá da lei nem um só iota ou um só ápice, sem que tudo seja cumprido. Aquele, pois, que violar um destes mínimos mandamentos e ensinar assim aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. O que, porém, os guardar e ensinar, será assim considerado grande no reino dos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar, por favor. Então, hoje, dia 27 de abril, a igreja comemora, né, a festa de São Pedro Canísio, bispo, confessor e também doutor da igreja. São Pedro Canísio, natural de Nimega, pertencia à Companhia de Jesus. Portanto, jesuíta, né? Partilha com São Bonifácio o título de apóstolo da Alemanha. Por suas pregações, seus livros de controvérsias e de piedade, pela fundação de vários colégios, pelas missões de que 4 papas o encarregaram, junto aos príncipes e aos bispos alemães, São Pedro lutou eficazmente contra a extensão do protestantismo.
Foi em grande parte graças a ele que a Renânia e a Áustria permaneceram fiéis à Santa Sé. Assistiu como teólogo ao Concílio de Trento e redigiu o primeiro catecismo em conformidade com as prescrições deste concílio. Morreu em Friburgo, na Suíça, no dia 21 de dezembro de 1597. Foi canonizado e proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XI. Então, é um exemplo para nós, para para seguirmos e assim vivermos a nossa fé católica neste mundo, dominado não somente pelos protestantes que conseguiram, né, disseminar suas heresias por todos os cantos da terra, começando lá pela Alemanha com o heresiarca maior, né? Então de lá foi se espalhando pelos 4 cantos da terra. E hoje vemos aí os efeitos, né, nefastos desta heresia protestante que acabou ainda se infiltrando na própria igreja de Cristo, aquela pela qual São Pedro Canísio se colocou como servidor, como um grande teólogo que era. Então, ele combateu a heresia protestante fora da igreja e hoje ela já está dentro da própria igreja. Pelo menos aquela que se apresenta como a igreja católica e que o mundo todo aí aceita, né, como sendo a verdadeira igreja católica. Está à frente dela aí, como sabemos, um grande heresiarca que acolheu aquele que a igreja sempre combateu, né? Começando por Bento XVI, que acolheu Lutero, né? Comemorando aí, e Francisco, depois comemorando os 500 anos, né, da reforma, ou da deforma, né, protestante, em 2017, portanto, 500 anos da deforma protestante. Então, imagine as heresias combatidas pela igreja, hoje São Pedro Canísio, né, que nós comemoramos, um grande combatente das heresias dos protestantes, e aí hoje a igreja, aquela igreja já acolheu em seu seio aquele que a igreja sempre combateu, né? Então só por aí dá para ver que tem alguma coisa errada, né? Então muita gente percebe, outros não percebem ou não querem perceber que há muita coisa errada, na verdade, no seio da igreja, pelo menos aquela que se apresenta como igreja. Então, por isso é que a gente, para poder sobreviver, né, do ponto de vista da fé católica, nós devemos nos desligar dessas pessoas, desses lobos, né, vestidos de pele de ovelha, que nada de católicos, nem de papa, coisa nenhuma são, né? Os doutores da igreja espalham a sã doutrina e combatem o erro. Então, esse é o papel da igreja, dos doutores da igreja, dos bispos e, sobretudo do príncipe, né, dos apóstolos, o príncipe dos bispos, né, o bispo dos bispos, o servo dos servos. Combater o erro e espalhar, disseminar a sã doutrina católica. Então, quando vemos que essa sã doutrina não está sendo disseminada, pelo contrário, quando vemos uma doutrina perversa sendo disseminada, quando vemos o pecado sendo exaltado, se a gente usa bem a razão, a gente vai perceber aí de cara
que essas pessoas aí, em vez de serem doutores da igreja, em vez de serem bispos verdadeiros da igreja, são perseguidores da igreja, são falsos pastores. E o que devemos fazer? Devemos nos afastar dessas pessoas. Os doutores da igreja sustentam o duro combate da verdade, que é preciso defender e propagar por toda a parte. Quando vemos alguém dizer, não precisamos converter as pessoas, todo mundo pode viver bem na sua religião, porque toda religião é boa, toda religião ela pode ser caminho de salvação. Então, quando ouvirmos esse discurso, e o contrário, quando vemos essas mesmas pessoas dizendo que não devemos converter ninguém. A igreja não precisa fazer proselitismo, não precisa converter ninguém à fé católica. Então, nos afastemos dessas pessoas, porque não fazem parte da igreja verdadeira. A igreja celebra nesses bispos, doutores da igreja, os santos que temos, o que lhe ajudaram a guardar a pureza da fé. Porque esses santos, como São Pedro Canísio, de modo especial, ajudou a guardar, a propagar a doutrina santa, combater o erro e a guardar a pureza da fé contra a impureza dos hereges que foram, que nasceram ali com Lutero e hoje está espalhado pelo mundo todo. No Evangelho que acabamos de ouvir também, agora há pouco, fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Os doutores da igreja realizam esta dupla função pela força irradiante e a firmeza do seu ensinamento. A força irradiante, como a luz que ilumina, irradia, e a firmeza do seu ensinamento, o sabor, a pureza do seu ensinamento, como o sal. Missão essa de uma grandeza incomparável. Reclama dos que se desempenham dela a mais inteira fidelidade. E daqueles que os seguem, uma docilidade total. Então, como é que vamos ser dóceis? Como é que vamos ser fiéis a ensinamentos heréticos, a pastores que não são de verdade pastores, porque não pastoreiam a sua igreja, são mercenários, na verdade. Então a igreja pede que nós sejamos dóceis, mas àqueles que são fiéis a ela, no caso os pastores, os bispos, os santos, foram dóceis, foram fiéis em propagar a santa doutrina. Então a esses devemos ouvir. Quando vemos que alguém está disseminando falsas doutrinas, não devemos ser dóceis a ele. Pelo contrário, devemos fugir deles. Recentemente um episódio aí bem lamentável, chamado hoje é moda, sincretismo religioso, Ecumenismo, coisa que a igreja nunca ensinou. Então hoje é moda na igreja do Concílio Vaticano II, o ecumenismo, o sincretismo religioso. É um convite para uma missa lá no sul do Brasil, para uma missa e após a missa ia ter um evento, uma missa nova, obviamente, uma missa que não é católica, é uma missa protestante, de fato, você vê, o protestantismo entrou na igreja e até a missa eles conseguiram.
Então, na missa nova, após a missa nova, ia ter a lavagem das escadarias lá da igreja dedicada a São Jorge. Então, e olha só, o que eu quero falar. Esse, com autorização do bispo local, né, do bispo modernista lá, esse bispo, ele proibiu, ele decretou no seu território lá, que ele se acha bispo, né, que seja proibido, né, ser celebrado missa tridentina na sua diocese. Tá? Vê a contradição, né? Então quem tem quem não é maluco, né, quem observa, quem tem boa vontade, quem quer ser católico, óbvio, compara a coisa, né? Proíbe-se a missa católica, a missa que é rezada desde o início, desde os apóstolos, dos tempos apostólicos. Então essa missa é proibida, mas pode fazer um evento interreligioso, um evento de sincretismo, né, de religiões que eles falam de matriz africana, que não é coisa daqui mesmo, né? Mistura com animismo, paganismo, tudo ali naquela, então forma essa religião. Então ali, isso pode, né? Lavar as escadas, invocar, né, os espíritos lá desses, né, que conduzem essas pretensas religiões, né, afros. Então isso pode, né? Mas não pode rezar a missa tridentina. Não pode fazer isso. Então, quando esses pastores fazem isso, observemos, nos afastemos deles. E é o que mais acontece, né? Não é só lá não, isso é espalhado pelo mundo todo. A igreja celebra neles, nos santos doutores da igreja, o que lhes ajudaram a guardar a pureza da fé. Então, peçamos que São Pedro Canísio possa interceder por nós, para que assim possamos combater a fé. Nós não saímos da igreja, eu gosto de falar isso, né, mas é uma frase que eu acho muito, a gente se identifica muito com isso, né? Nós não saímos da igreja. Nós somos os que sobraram, porque a gente está tentando viver aquilo que a igreja sempre ensinou, na pureza, né? Estamos sempre procurando viver aquilo que a igreja sempre ensinou, com muita dificuldade. Sem templos, né? Sem casa, sem lugar para ficar, sem uma pedra para reclinar a cabeça, como diz Nosso Senhor. Então assim estamos. Nas catacumbas, como antigamente. Eu falo que hoje é até pior do que nas catacumbas. Pelo menos lá tínhamos papa, né? A igreja ainda era conduzida por um papa legítimo. E hoje? Não temos nada, né? Nem isso. E o que temos lá? Um arremedo de papa, que só ensina heresia, então, aquilo ali está apenas como um fantoche ali, né? Também sendo dominado pelo mundo, né? Então que nós possamos, nesses dias de dificuldade, de perseguições, permanecer firmes, né? Possamos permanecer fiéis à santa religião, ao sagrado magistério e à tradição católica de sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.